queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos. O primeiro está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, verso 37, da palavra do Senhor. NVI a versão aí para o pessoal da mesa. 2 Samuel, capítulo 13, verso 37. Amém? Depois nós vamos ler Lucas, capítulo 15, verso 18 até o 20. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre 2 filhos e 2 pais. E nós vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos entender a respeito de pais e de filhos. E talvez o ponto principal dessa ministração dessa noite, irmãos, eu dei um título para ela, depois o Everton vai colocar na tela para nós, que é: para o pecado de um filho, somente o amor de um pai. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite, e eu quero que você abra o seu coração. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 13, verso 37, amém? Diz assim: Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. O rei Davi, porém, pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado da morte de Aminon, desejou intensamente se encontrar com Absalão. Amém? Agora, por favor, vá lá para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 18. Amém? Lucas 15, 18. Diz assim. Guardar um instantinho. Umas Bíblias folhando. Tem uns que já estão na digital, né, irmão? Só clac, 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 clac. Tem uns ainda que você escuta o xeleque, xeleque, xeleque. Eu estou no meio das duas, irmão. Um pouco de uma, um pouco da outra. E é assim. Lucas 15, 18 diz assim: Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando seu pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Amém? Tome seu assento, por favor, querido. Curva a sua cabeça só um instante e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós te pedimos, ministra sobre o nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, que a tua glória nos envolva e de uma forma sobrenatural e poderosa, o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós, de uma forma poderosa, mas também individual, porque talvez aquilo que eu preciso ouvir seja diferente daquilo que o meu irmão precisa ouvir. Então fala com cada um de nós de uma forma sobrenatural, e que quando esse culto terminar, Senhor, saiamos por essas portas pessoas melhores, pessoas que se pareçam mais com o Senhor. É o que nós te pedimos esta noite, e você diz amém e graças a Deus. Amém, queridos? Irmãos, coloca na tela para mim, Everton. Já está aqui. Nós colocamos aqui, irmão, esse tema, essa mensagem, para o pecado de um filho. Deixa eu perguntar aqui, quantos filhos estão aqui dentro, que em algum momento da sua vida, fizeram alguma coisa errada diante dos seus pais? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer: pastor, eu sou o primeiro da lista, irmão. Tem algum filho que nunca errou com o pai e a mãe? Não tem, né, irmão? A gente, em algum momento da nossa trajetória, em algum momento das nossas fases de criança, adolescente,
jovem e às vezes até depois de adulto, nós às vezes cometemos erros, e essa noite eu vou chamar esses erros de pecados. Então, para o pecado de um filho, qual é o único remédio, irmão? Qual é o único remédio para o pecado, para o erro de um filho? É o amor de um pai. Você pode declarar isso comigo? Levante a mão e diga assim: para o pecado de um filho, somente o amor de um pai. Aleluia. Você concorda com isso? Então eu quero, essa noite, irmãos, adentrar alguns textos bíblicos e deixar isso um pouco mais claro para você. O primeiro texto que nós lemos, segundo Samuel capítulo 13, verso 37 em diante, está reportando a história do rei Davi e de um dos seus filhos chamado Absalão. A história é, irmãos, que Absalão, ele se ira contra um dos seus irmãos chamado Aminon, e há um problema sério dentro daquela casa, e o final da história é que Absalão precisa ir embora daquele lugar. Ele havia matado o seu próprio irmão. A Bíblia vai dizer que ele vai embora, foge, ele erra contra o seu pai, ele faz algo errado na sua casa, e ele então foge para outras terras. E a Bíblia vai dizer para nós que depois que o rei Davi se conforma com a morte do seu filho Aminon, ele então começa a ter saudades do seu filho Absalão. Porque naquele dia, irmãos, Davi não havia perdido um filho, mas ele havia perdido 2 filhos. Ele perdeu o filho que morreu e também perdeu o filho que foi embora, que fugiu. E a Bíblia diz que passado o tempo, o coração de Davi, o coração do rei Davi, ele começa a ter saudades daquele filho que foi embora. Mesmo o filho tendo errado, mesmo o filho tendo feito algo que era insano, loucura, mas o coração de um pai cheio de amor começa a ter saudades daquele filho. O outro texto que nós lemos, irmãos, é uma história um pouco mais conhecida. Lucas capítulo 15, verso 18 em diante, nós temos ali a história de um filho pródigo. A Bíblia diz que um pai, Jesus contando uma parábola, esse pai tinha 2 filhos, e o mais novo disse: pai, me dá a parte dos bens que me cabe, porque eu quero ir embora. E o pai, mesmo sem gostar daquela atitude do filho, decide entregar a parte que lhe cabia. Se bem que eu nunca vi ninguém ter direito à herança de pai vivo, né, irmão? Mas o pai, coração amoroso, decide entregar uma parte dos bens para aquele filho. E aquele filho, então, passado alguns dias, reúne suas coisas e vai embora. E ele vai para uma terra distante, longínqua, e lá naquele lugar ele faz tudo o que dá na cabeça dele, ele cumpre todos os seus sonhos, suas fantasias, e ele vive uma vida dissoluta. E a Bíblia vai dizer que passado o tempo ele perde todo o dinheiro que ele tinha levado, fica na pior, descobre que não tem amigos, descobre que todo mundo que estava à sua volta apenas queria o que ele podia oferecer, porque amor de verdade ele só encontrava no seu pai. E a Bíblia vai dizer para nós que um dia, aquele filho caindo em si, quando estava lá disputando a comida com os porcos para comer, de tanta dificuldade que estava passando, aquele filho diz assim: eu vou de volta para casa, e eu vou chegar diante do meu pai. E ele ensaia um discurso, ele diz: eu vou chegar diante do meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra os céus, e também contra o Senhor, eu errei. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que quando aquele filho volta para casa, o pai, quando avista o filho vindo lá longe, já sai de encontro àquele filho, agarra aquele filho, beija aquele filho. Quando o filho começa a se explicar, o pai diz: esquece tudo isso, o importante é que você voltou para casa. Essas duas histórias, irmãos, elas nos mostram o erro dos filhos, e elas também nos mostram o amor do coração daqueles pais. Os 2 filhos erraram. Os 2 filhos
fizeram coisas erradas na casa dos seus pais. Os 2 filhos pecaram contra seus pais. Os 2 filhos fizeram coisas que não deveriam ter feitas. Só que aqui, irmãos, eu quero que você comece a perceber a diferença entre os 2 filhos. Porque o final da história desses 2 filhos é que um deles se arrepende. Um deles se conserta. Um deles mesmo tendo que passar por uma trajetória de sofrimento, dor e tudo mais, mas lá na frente ele cai em si e ele se arrepende daquilo que havia feito para o pai e ele volta para casa com um coração diferente. Enquanto que o outro filho, Absalão, ele volta para casa, mas ele volta para casa com um objetivo: tirar o seu pai do trono e assumir a coroa do seu pai. Um filho que havia errado em casa e agora volta para casa com o desejo de fazer outras coisas erradas. E o final dessas 2 histórias, irmãos, é que o filho pródigo, aquele filho que errou, aquele filho que fez coisas que não devia ter feito, fez. Mas esse filho se arrepende, volta para casa e recebe do pai amor, carinho e uma consolidação da família e do futuro. Em contrapartida, o outro filho que volta para casa, mas o coração continua ruim, a vida continua torta, volta para casa, toma a coroa do seu pai, mas por apenas um período de tempo, porque no final acaba morto pelos soldados do próprio pai. Sabe, irmãos, eu começo a entender algumas coisas essa noite. E eu quero levar você junto comigo para esse entendimento. O primeiro deles, irmãos, é que infelizmente o errar está em nós. Eu perguntei aqui quem já havia errado contra o seu pai, sua mãe, em algum momento como filho. Muitas mãos se levantaram. Infelizmente o errar está em nós. Nós erramos na maneira de proceder. Quando somos muito jovens, temos uma cabeça muito diferente dos pais e achamos que sabemos tudo, que temos a resposta para tudo, que a experiência que nossos pais têm não é nada, e nós vamos na nossa cabeça e, como diz o ditado aí fora, damos com os burros na água. Aconteceu com mais alguém ou só comigo? Não é assim, irmãos? Só que nós só vamos perceber isso depois, lá na frente. Então eu começo a perceber, olhando para essas 2 histórias, queridos, que o errar, ele está em nós, irmão. Nós temos o talento de fazer coisa errada. Nós temos o talento de desonrar nossos pais. Nós temos o dom de incomodar. Nós temos o dom de preocupar o coração deles. Eu não me lembro se eu falei aqui na igreja ou numa das outras igrejas pregando um dia desse, mas eu disse o seguinte: tinha um amigo meu, conhecido meu, que ele saía para as festas, para as noitadas, irmão, e a mãezinha dele sempre preocupada, sempre angustiada, porque o filho saía, aí saía para beber, para fazer um monte de coisa, e aquela mãe, ela falava assim, ó, talvez tem gente aqui dentro que fala assim: pastor, a minha música preferida é a Raridade, a minha música preferida é Zaqueu, né? Aquela mãezinha falava assim: ó, o som que eu mais gosto de ouvir é o barulho do trinco da porta abrindo. E a porta se abrindo. Ah, agora eu sei que eu posso dormir em paz, porque o meu filho voltou para dentro de casa. Só que quando somos jovens, nós não entendemos essas coisas. Então, queridos, eu começo a entender, olhando para a história de Absalão e do filho pródigo, que nós temos um talento para trazer sofrimento para os nossos pais, para trazer tristeza para os nossos pais. Alguns numa proporção maior, outras um pouco menor, mas tem um versículo na Bíblia, irmãos, que eu acho que serve muito para nós, como filhos e filhas, que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 10, que diz assim, ó: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso,
e a sua palavra não está em nós. Se nós disser que nós não trazemos preocupação, problemas, angústia para os nossos pais, irmãos, se nós disser não, eu não erro contra o meu pai, nunca errei contra a minha mãe, nós somos mentirosos, porque é impossível. Só que quando eu olho para essas histórias, irmãos, eu percebo que o tempo vai passando e alguns de nós vamos melhorando, nem que seja só um pouquinho assim. Alguns de nós vamos alinhando, alguns de nós vamos amadurecendo e vamos diminuindo a pressão e a preocupação sobre aqueles que nos amam, mas outros não. Quantas vezes, irmãos, aqui dentro dessa igreja, já atendi pais e mães, não estou falando de gente, irmão, que tem um filho de 15, 16, 18 anos de idade, não. De pais que já têm filhos de 30, 40 anos de idade, irmão. E esses filhos continuam dando problemas e preocupações para esses pais iguais quando tinha 17, 18 anos de idade. Porque são filhos que não amadurecem, não amadurecem. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, irmãos, é que assim como aqueles filhos erraram, com certeza eu e você também erramos. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, para você que tem filhos menores, é bem provável que os teus filhos também vão errar com você. E por isso eu volto nesse texto, para o pecado de um filho, somente o amor de um pai. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós que um dos filhos tem o coração quebrantado, mesmo que seja pelas lutas da vida. E quantas vezes vai ser assim com a gente, irmão? Quantas vezes eu já ouvi pessoas de meia idade falando assim, ó, bem que a minha mãe dizia. Bem que o meu pai me falava que ia ser assim, eu não acreditava. Já ouviu isso também? Tu já disse isso também? Já disse, né? É assim mesmo. Só que alguns de nós, irmãos, igual aquele filho pródigo, vamos com as lutas da vida, com as amarguras da vida, nós vamos amadurecendo. E o nosso coração vai amolecendo para algumas coisas. Mas a Bíblia diz que o coração de Absalão não, irmão. Aquele coração continuava endurecido. Havia tido que fugir da casa do pai porque havia feito algo muito ruim. Agora está voltando para casa e o coração continua muito ruim, endurecido. Continua sendo um coração que procura o mal da sua casa, o mal da sua família, irmão. E quando eu olho para essa história, irmãos, eu encontro na Bíblia duas coisas que servem como um termômetro para nós medir como está o nosso coração. Se hoje alguém perguntasse para você assim, como está o seu coração? Qual é a temperatura dele? É um coração gelado igual o de Absalão? Ou é um coração que se aqueceu, seja pelas dores, pelas lutas ou pela experiência que você teve na vida e hoje seu coração está aquecido? Qual é a temperatura do seu coração, irmãos? Como você pode medir essa temperatura? Eu encontro na Bíblia pelo menos duas formas de nós medir a temperatura do nosso coração, para sabermos se estamos ficando com o nosso coração mais parecido com o do filho pródigo, um coração que se arrepende do mal que fez, um coração que tenta consertar os danos que causou, ou o coração de Absalão, que errou, mas fala assim, vou continuar errando, porque eu sou assim mesmo. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro duas formas de nós examinar o nosso coração, irmãos. E a primeira delas, põe na tela para mim, Everton, por favor. Lucas capítulo 6, verso 45. A primeira forma de nós saber se o nosso coração está ficando gelado ou quente, duro ou amolecido para as coisas boas, é examinar esse texto aqui, ó. A Bíblia diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau
tira coisas más do mal que está em seu coração. Agora olha o segredo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A primeira forma de nós analisarmos como está o nosso coração, irmãos, é nós observar o que está saindo da nossa boca, para quem nós amamos. Porque talvez você fale assim, não pastor, eu estou ficando melhor, o meu coração está ficando igual ao do filho pródigo, ele está melhorando. Só que quando olha as palavras que saem da boca, continua brigando com o pai, brigando com a mãe, chateando todo mundo, falando asperamente com a família. Irmão, o teu coração não está melhorando, ele está igual sempre teve. Para que um coração realmente possa estar melhorando, irmãos, o primeiro indicador, a primeira maneira de medir é o que está saindo da boca. Continua brigando com o pai, com a mãe, continua respondendo mal educado, continua sendo grosseiro, estúpido. Hoje em dia não é mais novidade, irmão, você acompanhar filhos, e não estou falando só de jovens, de filhos já adultos, irmão, que vão falar com o pai e a mãe, parece que estão falando com o cachorro, com o pingo, igualzinho. Parece que está falando com um ser qualquer. Porque ainda não aprenderam a dar honra a quem tem que ter honra. Porque o coração ainda é igual de Absalão. Um coração gelado e endurecido. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos que de um coração bom vai sair palavras boas. De um coração ruim, do mau tesouro que está dentro da gente, das coisas ruins que está aqui dentro, vai sair coisa ruim para quem está ao redor da gente. Você consegue entender isso? Então preste atenção na maneira que você está comunicando as coisas com quem você ama, irmão. Porque às vezes nós queremos melhorar, às vezes nós queremos nos tornar mais parecido com o filho pródigo, quebrantado, coração amolecido. Mas se nós não parar para observar o que nós estamos falando para quem nós amamos, irmão, não vai adiantar de nada. Eu fiz um casamento sexta-feira, uma cerimônia numa casa lá de um casal, não sei se estão aí hoje os noivos, né? Vai estar de lua de mel, acho, né? Não tenho certeza. Ah, tá ali o noivo, vai dizer esse noivo. Noivo e a noiva, tá ali os dois. Irmãos, eu disse para eles o seguinte, às vezes, nós escolhemos as melhores palavras para os de fora. E dentro de casa, é no grito, é na grosseria, é no xingamento, do pai com o filho, do filho com o pai, do irmão com o outro irmão, do irmão que não fala com o outro irmão, de uma irmã que não fala com a outra irmã. E aí viemos para a casa de Deus, levantamos a mão e falamos, Senhor, eu estou te adorando. Deus fala, não recebo a tua adoração, teu coração é gelado demais. Agora, a segunda maneira de examinar o nosso coração, irmão, coloca na tela para nós, Everton, faz favor. Mateus capítulo 12, verso 33. A primeira maneira é o que sai da boca. A segunda, irmão, são as ações que nós temos. São os frutos que nós estamos oferecendo. Olha o que diz o texto. Mateus 12, 33. Considerem, ou seja, pare para pensar, analise. Uma árvore boa dá fruto ruim, irmão? Não. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim vai dar fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu. A segunda maneira de nós analisarmos como está ficando o nosso coração, irmão, é olhar para os nossos frutos. O que nós estamos fazendo? E essa noite eu estou falando para a nossa família. Não é para os amigos do futebol, do serviço, da faculdade, do colégio. Não. Estou falando para a família. Que tipo de árvore nós somos na nossa família? Porque às vezes lá fora, irmão, nós somos aquele pé de laranja doce. Como é que é aquela laranjinha? A laranjinha do céu, né? Doce que é uma maravilha. Conhece a laranja do céu, irmão? É, essa aí. Só que dentro de casa, nós parece aquele pezinho, irmão, daquela vergamotinha bem miudinha, amarga, que parece que é castiçada com limão, a desgranhentinha.
É assim que nós somos. Lá fora, para os outros, somos doce. Uma árvore que dá um fruto maravilhoso. Dentro de casa, é o fruto mais azedo, mais amargo, que ninguém consegue chupar sem fazer cara feia. Pergunta para quem está do teu lado, sem provocar muito. Fala assim, que tipo de fruta tu é? Fala assim, tu é doce ou é azedo? Tu é doce ou é azedo, meu coração? É doce. Tá bom. Não arruma encrenca agora não, irmão. Deixa para depois. Deixa o culto acabar, pelo amor de Deus. Irmãos, mas não é uma realidade? Às vezes, com o nosso irmão, somos azedo igual um limão. Ah, pastor, mas eu não entendo a cabeça dele. Mas ele é diferente de você, como é que tu vai entender? Não, pastor, mas eu não entendo a minha irmã. Mas é diferente de você, querido. Aí você quer ver numa casa onde o pai e a mãe faz igual nós lá em casa, né? Nós faz um filho, uma filha no caso, e daí nós espera, faz mais um. Daí fica um de 20 e um de 13. É difícil de conviver, irmão? Claro que é. Agora já está mais tranquilo, mas já teve mais pior a coisa. Uma vai lá e mexe nas coisas da outra, irmão. Ah, tá feita a confusão. Na minha casa nós somos em 3 piá, né, irmão? Meu pai e minha mãe tiveram 3 meninos. Eu não tinha esse negócio de mexer na maquiagem dos outros, né, irmão? Porque era 3 piá, né? Era no máximo no carrinho, no bodoque, não sei no que, né? Volta e meia, a espira de bicicleta pegava, né, mãe? Uma vez eu apanhei de espira de bicicleta do meu irmão. Mas deu uma pedrada nele também, não ficou por isso. Deixa eu falar essa parte, irmão. Vamos pular essa parte. Mas a verdade é que, às vezes, dentro de casa, nós era criança, né? Mas às vezes vai crescendo, irmão, e continua um tratando mal o outro, não amadurece. Coração continua endurecido, enrijecido, e não há concordância. Atendo pais aí dentro, irmão, que tem filhos de 30, 40 anos de idade, irmão, quando os pais começam a contar a história, eu penso, deve estar falando de uma criatura de 15, 16 anos no máximo. Não, pastor, meu filho tem 35 anos. Como assim? Continua indo lá, extorquir o pai e a mãe, pegando o cartão de crédito, não paga, faz consignado, deixa a mãezinha a ver navios por remédio do mês. Irmão, eu não entendo. Pelos frutos, você conhece a árvore. Só incomoda, só dá problema e acha que é uma árvore boa, não sei de que planeta. Está querendo estar no mundo aí, né? Nas bergamotas e diz que é limão, né? Não existe isso, irmão. Árvore boa não produz fruto ruim. Árvore ruim não dá fruto bom, irmão. Então a segunda maneira de nós examinar o nosso coração e analisar como estamos é olhar para nós e falar assim, o que eu estou fazendo? Dentro da minha casa eu sou uma árvore ruim, que dou fruto ruim. Cada vez que eu chego, azeda o ambiente. Cada vez que eu chego, o negócio fica ruim. Todo mundo quer se afastar. Ou é que nem aqueles pés de laranja do céu, irmão. Você enxerga um, você pensa, eu não podia pegar. É igual a uva do mercado, né? Eu não posso pegar. Mas tu fala, não, vou pegar só uma. A laranjinha do céu é igual, irmão. Você vê no pé do vizinho e fala assim, puxa vida, não podia pegar. Vou pegar só uma, porque é boa demais. Mais ou menos isso. Irmão, quem é você? Nós precisamos dar um fruto, irmão, que reúna as pessoas, que aproxime as pessoas, e não um fruto que ninguém passe perto e fala, não quero nem chegar perto dessa árvore. Amém? Terceira coisa para encerrar, irmãos, já vamos para o final. O que me chama a atenção é que um dos filhos continuou com o coração duro, voltou para casa para trazer mais danos e prejuízos para a família, infelizmente. O outro filho, irmão, ele se arrependeu do que fez, voltou para casa. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que esse filho, ele acreditou, e isso aqui me chama a atenção, ele acreditou que se ele voltasse para casa, o seu pai o receberia. Isso para mim, irmãos, fala de esperança.
Isso para mim fala de alguém que diz assim: eu errei, eu falhei, mas se eu voltar, meu pai vai me dar uma segunda chance. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que às vezes, a pessoa por ter errado, muitas vezes, por ter feito um erro, 2 erros, 3, uma vida inteira de erro, ela fala assim: eu não tenho coragem de voltar para casa. Eu não tenho coragem de querer chegar perto dessa pessoa de novo. Só que a Bíblia vai dizer para nós que quando aquele filho disse: eu vou voltar, e eu vou tentar voltar para o meu pai, eu tenho esperança de que ele me aceite em casa, irmãos. Para surpresa dele, quando ele apareceu no caminho, o pai foi correndo, se jogou no pescoço, abraçou, beijou e disse: eu te amo, meu filho. Irmãos, às vezes somos nós que construímos uma barreira para o amor das outras pessoas. Por causa dos nossos erros, nós falamos assim: não, essa pessoa nunca vai me perdoar. Quem disse? Não, por causa dos meus erros, jamais essa pessoa vai me aceitar de volta. Quem disse? Quem disse? Para surpresa daquele filho, que havia preparado um discurso gigante, para dizer: pai, me trata como um trabalhador teu. O pai disse: vem cá, tu é meu filho, há um lugar nessa casa para você, tu é amado, vão lá, peguem um novilho cevado, o melhor boi que tem na fazenda, matem ele, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, agora está vivo, voltou para casa. A primeira coisa que eu quero dizer para você sobre isso, irmão, é: tenha coragem. Pastor, eu errei. Ah, irmão, eu tenho histórias aqui dentro dessa igreja, irmão. Eu não posso falar, porque eu nunca pedi se eu podia falar ou não. Mas de gente, irmão, que a família dizia assim: ó, isso aí não muda, isso aí não tem jeito. Ah, já pediu 50 vezes, mais uma chance, e nunca muda. E agora cada vez que eu vejo entrando na igreja, irmãos, eu digo: Deus mudou. Porque é outra pessoa. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós não nos perdoamos por aquilo que fizemos de errado. Às vezes nós não nos perdoamos pelos erros que nós cometemos durante um período da nossa vida. Só que não significa que do outro lado não tenha um pai, talvez uma mãe, talvez um irmão, uma irmã, uma esposa, um marido, dizendo: se voltar, eu estou de braços abertos para abraçar e para perdoar. Essa noite eu quero desafiar você, querido. Você que por algum motivo se afastou de alguém, talvez tenha um braço quente e um coração caloroso esperando você voltar para a intimidade e para a comunhão de volta. O único remédio para um filho que errou é o coração de um pai, de uma mãe, de alguém cheio de amor para curar esse coração. Amém? Se coloque de pé, por favor. Quem é você, irmão? É uma árvore boa? Os seus frutos estão dizendo que você é uma árvore boa? As suas palavras estão dizendo que você está melhorando? Quem é você na presença do Senhor? Tem alguém que, por algum motivo, por você ter errado tanto, você diz: eu não tenho coragem de voltar, eu não tenho coragem de olhar, eu não tenho coragem de abraçar. Essa noite eu venho te encorajar e dizer para você que talvez lá do outro lado tem alguém dizendo: se voltar, se pedir perdão, se demonstrar interesse, eu ainda amo. Por mais magoado, entristecido, por mais que tenha sofrido muito com você, acredite no poder do amor, querido, do perdão, porque é para isso que Deus nos deu essa palavra. Que haja esperança no seu coração, como houve
no coração daquele filho pródigo.